Olá, estamos aqui com Alexandre Ateniense, um dos percussores do direito digital no Brasil. Olá, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui com você, Rayane. Um prazer. Alexandre, como lidar com o excesso de informação que temos hoje na internet? Olha, é necessário que a gente sempre adote alguns critérios que nem sempre as pessoas estão utilizando, principalmente quanto a monitorar a si próprio. O volume de informações que é publicado, muitas vezes, nos deixa sem controle quanto à proteção da nossa imagem, da nossa reputação. Então, se as pessoas tivessem o hábito, por exemplo, de utilizar uma ferramenta gratuita como o Google Alerts, por exemplo, elas poderiam estar sempre tomando ciência de qualquer conteúdo que venha a ser publicado a seu respeito imediatamente e daí reagir para enfrentar qualquer tipo de excesso de liberdade de expressão que normalmente acontece, fazendo com que esse conteúdo possa ser retirado imediatamente. Ótimo. E nossa legislação, ela tem atuado em relação aos crimes virtuais? Olha, nós temos que afastar o conceito de que a internet é uma zona sem lei. Nós temos diversos crimes, eu já contabilizei cerca de 20 crimes que estão previstos no Código Penal, ou seja, podem ser punidos através de fatos que nascem no meio eletrônico. Entretanto, existem outras condutas, umas cerca de 10, 13 mais ou menos, que surgiram a partir do meio eletrônico. Por exemplo, inserção de vírus, né, ataques de hackers, esse tipo de coisa. Acesso não autorizado a sistemas. Para essas condutas, nós temos um projeto de lei que está tramitando há mais de 10 anos no Congresso Nacional, esperando que possa também tornar como crime algumas condutas que já nasceram no meio eletrônico. Sim, sim. E quais os incidentes mais frequentes que ocorrem em relação ao direito virtual? Em questão que a gente fala de, por exemplo, um crime virtual, quais são os que mais acontecem? Olha, segundo a própria Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui em Belo Horizonte, nós temos dois tipos de crimes que mais se destacam. O primeiro é a fraude eletrônica, né, sobretudo em decorrência dos problemas que acontecem de fraudes no sistema de home banking dos bancos. E, em segundo lugar, não muito atrás, os casos de difamação, sobretudo em decorrência das redes sociais. Difamação seria atacar a honra de pessoas através das redes sociais. O brasileiro, infelizmente, adora xingar, adora atacar a honra das pessoas pelo meio eletrônico. Nós temos, entre as ofensas, a calúnia, a injúria e a difamação. Esses três tipos, a difamação é que mais ocorre. E ocorre porque as pessoas imaginam que o anonimato do meio eletrônico, propiciado pela tecnologia, ele faz com que não exista, aliás, nenhum tipo de legislação que possa punir esse tipo de ilícito. A internet não é escrita a lápis. É bem verdade que a gente não consegue identificar todos os autores dos crimes praticados pela internet, mas eu posso te dizer, Rayane, que de 10 casos que são submetidos ao nosso trabalho no escritório, pelo menos 7 ou 8 a gente consegue fazer a identificação de autoria, o que é um percentual relativamente alto. Então, há que se afastar que inexiste totalmente o anonimato quando se pratica um crime pela internet e que também não exista legislação que possa punir. Todas essas duas premissas, essas duas lendas, realmente não são realidade. E as pessoas têm que ficar mais atentas a isso. E na questão das penas, existe uma penalização para o crime virtual ou cada caso é um caso? Como é feito? Cada caso é um caso. É necessário que se caracterize bem cada hipótese. Como eu já disse, são 20 situações diferentes que já foram punidas através de ilícitos que já estão previstos no Código Penal. Para você ter ideia, o Código Penal é de 1937. Então, é possível a gente caracterizar um determinado fato que foi previsto lá para trás, há décadas atrás, muito antes de existir a internet, com a atual legislação vigente. Muito embora, melhor seria que a gente conseguisse aprovar não só esses novos tipos de crime que surgiram a partir do uso do meio eletrônico, mas também o Marco Civil da Internet, que estabelece quais seriam os direitos, as garantias do cidadão
em relação à utilização da internet e qualquer outro meio eletrônico. Você está nas redes sociais? Participa do ambiente virtual? Eu participo ativamente. Para você ter ideia, eu uso tecnologia e informação das minhas atividades profissionais há 30 anos, desde quando eu entrei na faculdade, quando eu tive acesso ao primeiro computador dentro do escritório de advocacia. E com as redes sociais eu tenho uns números interessantes, que desde 2004 eu tenho o primeiro blog da área jurídica no Brasil, onde eu escrevo diariamente sobre direito e tecnologia da informação, que esse é meu tema de atuação. E acho extremamente importante, estou não apenas por dever de causa, porque preciso saber como é que funcionam as redes sociais para solucionar os problemas jurídicos que decorrem dela, mas sobretudo para poder criar estratégias de presença online. Isso eu acho muito interessante. Acho que o brasileiro, muitas vezes, ele não se questiona, ele não se permite entender bem o que é criar uma conta no Twitter, o que é criar uma conta no Facebook. Ele, por exemplo, não define uma estratégia de o que ele vai colocar nessa conta. Muitas vezes ele não escolhe, de uma forma muito apurada, quem são as pessoas que ele quer selecionar para colocar no seu círculo de amizades. Ele não define, por exemplo, que ele só vai selecionar pessoas que ele conhece presencialmente ou que ele vai adicionar qualquer um. Se ele seleciona apenas uma pessoa que ele conhece presencialmente, ele pode ter liberdade para colocar qualquer tipo de conteúdo, inclusive aqueles da esfera pessoal. Agora, o que acontece é que o brasileiro está trocando as marchas. Ele não sabe, por exemplo, ele adiciona qualquer pessoa e na hora de colocar o conteúdo, ele coloca uma informação muito íntima. Então, esse é um grande dilema que a gente vai conviver para o resto da vida. Você acabou de gerar um conteúdo em formato digital. Você vai ter que sempre definir bem, responder bem a essa pergunta. Será que esse conteúdo eu vou circular num ambiente estritamente de amigos presenciais ou publicamente na internet? A dificuldade, as falhas em responder essa pergunta é que tem acontecido os grandes problemas que a gente enfrenta no meio jurídico. Obrigada, Alexandre. Agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.